Boa noite, pessoal. Não sei se estão me ouvindo bem aí, se alguém puder manifestar em relação ao som. Tá bom? Estamos testando aqui o aparelho porque às vezes ele não está, né, o áudio fica um pouco prejudicado, tá bem? Vamos esperar mais alguns minutinhos aqui só para a gente poder verificar direitinho. Boa noite, Débora. Tudo bem, querida? Boa noite, Maristela. O pessoal vai chegando aí. Boa noite, Bruna. Para a gente começar o nosso bate-papo em torno do Evangelho de Jesus. Não é? Mais uma noite. Muito obrigado pelo feedback aí, tá, Débora? Para a gente poder refletir um pouco, não é, sobre o Evangelho de Jesus e a aplicabilidade dele na nossa vida. Vamos ver aí o que nesses tempos que estamos atravessando, né, de pandemia, um momento em que estamos aí recolhidos um pouco mais em nossos lares, em tempos de home office, né? Vamos ver aí o que a gente pode avaliar, né? O que a gente está fazendo, se a gente está seguindo aí de acordo com os preceitos de Jesus, né? De acordo com o que o Mestre nos deixou aí de orientação, para que a gente possa levar em consideração aí e aplicar ainda mais nas nossas vidas, tá bem? Vamos aguardar só mais alguns minutinhos, mais um minutinho especificamente, para a gente poder começar o estudo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a parábola O Óbolo da Viúva. É um texto que está inscrito em dois livros do Novo Testamento, né? Então nós vamos trabalhar ele aqui hoje, baseado em alguns textos também de Emmanuel. Emmanuel, que é um espírito mentor de Chico Xavier, foi mentor, né, de Chico Xavier, quando o Chico estava encarnado no planeta Terra, e nos traz aí inúmeras mensagens, inúmeras psicografias, sempre nos chamando a atenção para questões bem práticas, né? Emmanuel é um espírito que às vezes a gente fala assim, poxa, eu não escuto o meu mentor, né? Chico escutava o mentor dele, né? Divaldo escuta Joana, mas para mim o meu mentor não fala nada, né? Então é só você pegar um livro do Emmanuel, você pode ter certeza que várias mensagens ali, né, não vamos dizer na verdade todas, né, são para nós, na verdade, né, na realidade, para nós que estamos encarnados no planeta Terra, reencarnados no planeta Terra, e buscando aí o melhoramento. Com certeza as informações que o Emmanuel nos apresenta são de grande valia para que nós possamos aí fazer um movimento mais adequado no nosso processo de reencarnação, tá bom? Boa noite aí, Michele, boa noite, Alessandra, boa noite, Vera, né? Sejam todos bem-vindos aí, Amanda, né? Todos muito bem-vindos aí. Eu vou falar, confesso para vocês que hoje a gente está um pouco restrito esses dias, porque a gente está com suspeita de estar contaminado com o Covid. Então essa semana a gente está de licença médica e a gente acaba ficando até mais relaxado, né? Então eu vou falar para vocês que eu até passei perfume para poder fazer essa live para vocês, tá bom? De tamanho carinho, né? Então sintam-se todos aí abraçados, com muito carinho, com muito amor, né? Uma saudade imensa que nós estamos de poder nos reencontrar, de nos encontrar, né? E poder trocar os nossos abraços afetuosos e fraternos, como sempre nós fazemos na Casa Girassol, né? Então, mas sintam-se todos abraçados aí. Tá bem? Muito obrigado aí, Débora. Nós estamos, né, graças a Deus aí, os sintomas estão bem tranquilos, a gente está levando baseado em alguns chás, uma alimentação mais adequada para poder superar aí. Agradeço aí a dedicatória. Então, pessoal, vamos aí, né, dentro da programação, né, começar a trabalhar a temática específica de hoje, né, que é a parábola O Óbolo da Viúva. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está aí no capítulo 13, né, nos itens 5 e 6. Né, no item 5 a gente vai ter aqui
a parábola especificamente. No item 6, nós vamos ter aí o comentário que os espíritos vão fazer sobre essa parábola, tá bem? Essa parábola está inscrita também no Evangelho de Marcos e de Lucas. Em Marcos, ela está no capítulo 12, versículo 41 a 44, e em Lucas, no capítulo 21, versículo de 1 a 4. Tá bem? Eu vou fazer a leitura da parábola para a gente poder compreender um pouco, que às vezes não são todos que conhecem essa parábola, tá bom? Ela diz assim, olha. Jesus, estando sentado defronte ao gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Então, essa passagem ela nos toca profundamente, não é? Porque é um movimento que algumas pessoas às vezes até acham um pouco estranho e algumas reflexões às vezes inadequadas são feitas em torno dela. Porque tudo que Jesus fala, né, tudo que Jesus traz, que ele aponta e traz a atenção dos apóstolos, né, chama a atenção dos apóstolos, são questões extremamente importantes, né? Porque na realidade a gente percebe que naquele convívio com os apóstolos ali, Jesus observava as coisas que aconteciam no cotidiano e que muitas vezes nenhum deles, né, nenhum dos apóstolos levava em consideração. Da mesma maneira que nós, no nosso cotidiano, muitas coisas que nos acontecem, muitos movimentos que nós fazemos, nós também não levamos em consideração algumas atitudes, não observamos algumas ações que são feitas por terceiros, que às vezes são muito mais valiosas do que aquelas em que nós depositamos, né, o valor baseado, às vezes, nessa estrutura que nós estamos materialista, né, nesse mundo capitalista e consumista que nos impulsiona o tempo inteiro, né, ao consumo, aos bens materiais, né, a buscar a abundância em termos materiais. Né? Então isso acaba nos causando muita confusão. Né? Isso é algo muito comum. Né? A maioria de nós acha que é isso, né? Que fazer o bem é ter em abundância e poder doar em abundância. Né? Então, muitas pessoas às vezes acham que não são dignas mesmo de poder ajudar o próximo. Né? Acreditam que não tem condição de auxiliar as pessoas, acham que às vezes, não, primeiro eu preciso ganhar na Mega Sena para poder fazer alguma coisa. Né? Quantos de nós já não fez essa programação, né? Mega Sena da virada. Não, então eu vou jogar, porque com certeza se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer, construir uma creche, um asilo, né? Um orfanato. Não, vou fazer alguma coisa nesse sentido, vou ajudar a casa X, vou ajudar a fraternidade Y. Né? Então muitas vezes nós temos esse movimento. Lógico que são movimentos bondosos, movimentos positivos, mas que quando Jesus chama a atenção dos apóstolos, não é? No momento em que a viúva coloca ali 2 moedas no gasofilácio, ele está querendo chamar a nossa atenção em alguma coisa mais profunda, não é mesmo? Porque afinal de contas, não é o simples fato da doação material, porque a doação material, ela foi feita por todas as outras pessoas que depositaram ali também, né, alguma quantia. Tantas pessoas ricas, né, porque Jesus chama atenção nesse sentido, a parábola fala disso, né, que as pessoas que tinham muito dinheiro colocavam quantias maiores, né, e aí ele não chama atenção, não é por conta dessa questão especificamente, né, ele chama atenção nesse sentido, mas o profundo da parábola, na realidade, ele vem nos dizer o seguinte, porque essas 2 moedas, né, que são depositadas por essa viúva, elas são 2 moedas que significam uma moeda no âmbito material, não é isso? É a doação do material, do bem material que ela está doando, e a segunda moeda é o campo sentimental.
né? É o que ela emprega nesse processo de doação. É esse movimento que ela faz em termos de dar de si mesma, dar algo que para ela, na realidade, faria até falta, né? Em termos materiais. E isso é uma questão importante, porque a gente às vezes fala, nossa, vai fazer falta, né? Será que vai fazer falta mesmo? Será que se hoje, né, nós estamos vivendo num momento de uma transição planetária, que agora a gente está num momento ainda mais conturbado, e nós estamos vivenciando esse momento de pandemia, né, e isso faz com que nós tenhamos uma série de reflexões relacionadas a esse processo de reencarnação que nós estamos vivenciando. Porque será que se eu pegasse tudo que eu tenho hoje de material, né, e fizesse alguma coisa, um movimento de doação para alguém, doando para alguma instituição, doando para alguém, será que isso acabaria com a minha vida? Ou será que, na realidade, alteraria sim alguma coisa, mas para mim não faria diferença? Não é? É essa análise desse campo emocional que a gente tem que fazer. Lógico que essa análise é um pouco complexa, não é mesmo? Porque na realidade eu falo assim da gente pegar e vender, é o que eu estou buscando lá na parábola de Jesus também, naquela passagem em que o jovem rico, né, vem e pergunta a Jesus, poxa Jesus, eu já sigo os mandamentos, né? Ele questiona Jesus sobre os mandamentos, os principais mandamentos, e Jesus pergunta para ele quais seriam, e ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E ele fala que já faz isso, e aí Jesus o convida fala para ele ir vender tudo que ele tem, dar aos pobres e seguir a Jesus. E aquele jovem, naquele momento, ele se espanta, né? E não faz esse movimento. Então, é uma questão que às vezes a gente tem que refletir, né? Porque lógico que nós não estamos num ambiente tão propício a isso, né? Mas se um furacão passasse aqui agora e devastasse, né, a cidade onde a gente mora, e devastasse essa região, né, e jogasse a nossa casa no chão, levasse o nosso carro voando dentro do furacão, né, e acontecesse alguma coisa nesse sentido dos bens materiais que nós possuímos, qual seria a nossa postura emocional? Qual seria a nossa postura sentimental em relação a isso? Será que nós teríamos uma postura equilibrada? Será que nós conseguiríamos manter uma tranquilidade dentro do quadro que se pintasse, né, ao nosso entorno se a gente estivesse envolvido numa situação dessa? Então, por que a gente está falando disso? Porque nós estamos vivenciando um movimento complicado agora, né? E muitas coisas estão acontecendo, nós estamos perdendo, às vezes, né? Estamos perdendo de vários lados, né? Mas estamos ganhando também a possibilidade de pensarmos e refletirmos um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo nesta existência. O que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Qual é a verdadeira função do processo de reencarnação? Algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Envoltos na ideia do materialismo, envoltos nesse processo do consumismo, né, em uma série de outros valores que são colocados em nós através da cultura, através dos processos de educação, nós deixamos de entender que nós somos seres espirituais. Nós deixamos em segundo, terceiro, sei lá qual plano nós colocamos esta realidade espiritual como sendo a principal realidade a qual nós temos que ter muito mais atenção. Não é mesmo? Porque afinal de contas, daqui a pouco, ou seja, na realidade, em qualquer momento, nós podemos ser chamados de volta à pátria espiritual. Nós podemos ser cooptados, vão voltar, está na hora, não é? Nós estamos em meio a uma pandemia, estamos aí em meio a uma situação onde muitas pessoas estão desencarnando, né? Isso pode acontecer conosco. E aí, qual é o estado emocional, qual é o estado sentimental que eu estou vivenciando agora, né? Para que eu possa refletir um pouco sobre isso. Né? Então, é muito nesse sentido que a parábola do óbolo da viúva vem falar conosco, né? Desse processo de eu faço bem, sim, né? Afinal de contas, o lema principal do Espiritismo, né? O que Kardec nos deixa como um legado fora da caridade não há salvação. Né? Essa questão ela é extremamente importante, porque esta caridade, a gente tem que pensar que ela tem inúmeras facetas. A caridade ela tem várias formas de se apresentar. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba
fixando a caridade como apenas um ato de beneficência material. Ah, não, é apenas eu doar um material físico, é apenas eu fazer o bem, depositando dinheiro, ajudando uma obra com uma questão financeira, mas na realidade a caridade ela tem mil e uma maneiras, né, de se apresentar. Então, nós podemos pensar um pouco sobre isso, não é mesmo? E tentar fazer alguma coisa e perceber isso na nossa rotina para que a gente possa atuar de uma maneira mais positiva no ambiente onde nós estamos inseridos, não é? E que possamos realmente tocar os corações ao nosso redor e perceber, inclusive, se a gente já está fazendo realmente o movimento em que essa viúva fez, não é? Naquele momento em que ela chega no gasofilácio e doa tudo que ela tinha, e doa o sentimento dela, e doa o bem que ela tem dentro do coração dela, né? Aquela vontade realmente de fazer o bem, indiferente da condição que ela ficaria. Essa é uma grande questão, porque quando nós colocamos em primeiro lugar o nosso interesse, aí esse bem ele já fica, né, na metade do caminho. Ah, não, então não vou fazer o bem mais porque eu geralmente penso. Não, é um exercício que nós vamos fazer. Todos os dias nós vamos fazendo esse exercício, né? Porque muitas vezes a gente tá preso, né, pessoal? Nós não estamos conversando aqui, ó, não tem anjo aqui, não tem santo, né? Somos espíritos em processo de evolução. Todos estamos caminhando no sentido de melhorar a cada dia. Então, neste processo, nós temos que pensar e refletir. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, não, ontem eu não consegui fazer aquilo, eu não consegui tratar bem aquela pessoa, mas amanhã eu vou fazê-lo. Né? Amanhã eu vou repensar, eu vou tentar agir com maior delicadeza, eu vou tratar essa pessoa com mais carinho. Então é isso que a gente pode ir fazendo a cada dia na nossa vida e refletindo sobre isso. Né? Então eu vou pegar aqui agora um livro, é o livro de Emmanuel, né? Esse livro aqui, ó, ele chama-se Justiça Divina. É a psicografia Chico Xavier por Emmanuel. E nós vamos pegar aqui no capítulo 2, cujo título é Hoje Ainda. E esse capítulo, ele diz, e Emmanuel vai trazer aqui para nós, né, uma série de questões que a gente pode parar e analisar. Né? Porque muitas vezes a gente acha que só no dia que eu tiver X ou Y é que eu vou poder fazer alguma coisa, né? Mas na realidade, o Emmanuel fala para a gente que tudo a gente pode fazer, hoje ainda. Né? E ele diz assim, olha, que não esperarás pela fortuna a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Então, não é gastar a nossa reencarnação inteira na busca das questões materiais. Não é esse o nosso objetivo principal nesse processo de reencarnação. E isso nós temos que ter muito acertado na nossa mente, na nossa conduta diária. Porque esse pensamento, essa ideia, ela faz com que nós nos direcionemos em direção X ou Y. Então é algo que a gente tem que estar muito atento e muito claro na nossa mente. Quando eu me coloco no mundo como um ser espiritual, a minha postura é uma. Quando eu me apresento ao mundo como um ser material, a minha postura é outra. O materialista, a pessoa que acredita que existe apenas uma encarnação, a pessoa que não foi estruturada dentro de balizas morais, né, de respeito ao próximo, de uma convivência em harmonia com as pessoas, ela simplesmente faz o que der na telha, ela passa por cima das outras pessoas, ela não tem carinho com as outras pessoas, né, ela não tem respeito com as outras pessoas. Então isso é muito sério. Então, nós que já estamos, né, refletindo um pouco sobre isso, temos que ter isso muito, muito claro na nossa mente, muito claro no nosso pensamento e no nosso cotidiano, para que a gente possa realmente vivenciar a experiência da encarnação de forma que nós possamos, a cada dia, conseguir caminhar um pouco mais na direção, não é, desse melhoramento, na direção dessa evolução a qual nós estamos aqui submetidos. Ok? Estamos todos submetidos à lei de evolução. Então, a lei de evolução, ela é, inclusive, uma lei que ela tem duas facetas, né? Nós podemos evoluir pelo amor ou pela dor. Então, é uma escolha nossa. É baseada na nossa vontade. Não sou eu que estou dizendo que é na nossa vontade, tá? É Emmanuel que nos diz, inclusive eu estou com um livro aqui também, aqui, ó, o livro Pensamento e Vida. Outro livro que é
fundamental, de fundamental leitura para que a gente possa compreender o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra, tá certo? Emmanuel, no capítulo 1, se eu não me engano aqui, ele vai falar que é a vontade, né? O capítulo 1 ou 2, o capítulo 2, que chama-se vontade, inclusive. Ele fala que a vontade é que gerencia a nossa vida. Então é baseado no que a gente deseja realmente, no profundo do nosso coração, é que a gente age. Né? A gente às vezes, não, esse arrastamento foi feito pelo espírito obsessor, né? Não, foi fulano que me influenciou, foi Beltrano. Existe um ditado antigo que diz assim, olha, quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito sério e muito acertado. Quando a gente é da nossa vontade, as coisas acontecem de acordo com o que nós desejamos, ok? Não necessariamente no tempo que nós queremos, mas tudo acontece da forma que nós desejamos no profundo do nosso coração. Às vezes acontecem coisas que a gente fala assim, não, eu não queria isso. Eu não queria isso, às vezes, na forma consciente, né, da boca para fora. Mas no fundo do nosso coração, a gente às vezes trabalha uma encarnação inteira para fazer coisas que muitas vezes nós vamos nos arrepender depois. Né? No momento da nossa desencarnação, a nossa consciência vai conversar conosco, né? Vai passar o filme ali do nosso processo de encarnação e a gente vai falar assim, poxa vida, hein? Em tal momento eu deveria ter agido de outra maneira. Em tal momento eu deveria ter pegado o caminho da direita ou da esquerda, né? Eu não deveria ter ido feito aquele movimento. Então, é algo que, quando nós começamos a refletir um pouco mais e prestar atenção no que nós estamos fazendo no dia a dia, nós conseguimos realmente modificar esse direcionamento, né? E caminhar no sentido mais adequado. Caminhar no sentido de fazermos a caridade como a viúva fez, colocando algo mais de nós, não apenas fazendo aquela doação do campo material, não apenas fazendo aquela doação no campo da vaidade, não fazendo aquela doação no campo até mesmo do egoísmo, mas fazendo a caridade verdadeira, que é aquela caridade envolvida no amor. É aquela caridade envolvida realmente naquela vontade, naquele desejo, naquele impulso de fazermos o bem, que é algo que nós um dia vamos alcançar. Podem ter certeza disso. Estamos caminhando nesse sentido. Não fiquemos constrangidos, né? Não fiquemos entristecidos, achando que nós não... poxa, eu ainda não sou assim. Nós estamos caminhando nesse sentido. Todos nós estamos caminhando nessa direção. Tenham certeza disso. Todos nós andamos pelo menos 1 milímetro por dia. Pode ter certeza disso. Né? Nós sempre somos versões melhores da que fomos ontem, ok? É algo para a gente poder refletir, né, e pensar sobre isso. Né? Então, assim, ainda pegando aqui, o Emmanuel vai falar para a gente ainda nesse capítulo, hoje ainda, no finalzinho ele fala assim, olha, não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para demonstração de virtude. Né? Então, a santidade, nós vamos construir essa santidade em nós. O nosso destino é nos tornarmos anjos, é nos tornarmos seres de luz, não é? Mas, por enquanto, nós estamos na caminhada, tá certo? E aí ele diz assim, comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Então, quando o Emmanuel fala isso para nós, né, nos chama a atenção nesse sentido, de que tudo que nós pudermos fazer, não é crédito para nós, então a gente pode pensar que, poxa, às vezes eu ainda não estou fazendo esse movimento, não é, de uma doação tão profunda e tão desinteressada como foi a viúva, não é, naquela passagem que Jesus chama a atenção dos apóstolos. Né? Pode ser que às vezes eu ainda esteja fazendo um movimento que não esteja impregnado desse amor. Mas com o esforço de cada dia, com o movimento de cada dia, nós vamos poder fazer essa transformação e atingir essa possibilidade de ter esse amor de forma tão espontânea que aí ninguém segura. Né? Que as pessoas vão chegar perto de nós e vão sentir essa amorosidade. Na verdade, hoje em dia, né, a gente já começou a sentir muito mais. As pessoas que têm maior sensibilidade, muitos amigos conversam comigo, eu converso com muitas pessoas, muitas vezes na tarefa do acolhimento fraterno, as pessoas hoje já estão sentindo muito mais
essa energia que advém de nossos corações, né? Do nosso campo mental, do nosso campo emocional que vibra em torno de nós, e ele vai contagiando as pessoas, ele reverbera nas pessoas, né? Todo mundo sente esse campo vibracional que nós temos. Então isso a gente tem que ter atenção, porque se ele for bom, as pessoas se sentirão bem perto de nós, né? Elas vão perceber essa bondade que nós trazemos dentro do nosso coração, esse desejo de fazer o bem, esse desejo da transformação. Agora, se nós mantivermos ainda impregnados no nosso campo mental desejos inferiores, desejos de apenas desejos egoístas, né? Desejos orgulhosos, desejos vaidosos, as pessoas também sentirão, né? Existe essa tendência, nós sabemos que por afinidade nós nos agrupamos e também nós acabamos repelindo as pessoas que também não mais vibram da mesma maneira que nós, né? Então a gente pode perceber que a cada dia mais, nesse processo de evolução que nós estamos vivenciando, a gente tem esse processo, né? E aí a gente vai para 1000 situações dentro da sociedade que a gente pode começar a perceber. Questões até de polarização, onde uma pessoa vai para um lado e outra vai para o outro. Não que isso seja o adequado, ok, pessoal? Porque na realidade, dentro desse campo em que nós vivenciamos, em que há um espectro imenso de processo de evolução, a polarização ela não é algo adequado. Ok? Na realidade, nós temos que ter um respeito a todas as opiniões. Claro que as condutas inadequadas elas devem ser contidas, mas as opiniões, né, as manifestações pacíficas de opinião, de manifestação, elas têm que ser respeitadas, né, entendidas em qualquer campo que seja. Tá certo? É isso que Jesus nos orienta. É para esse movimento que Jesus nos conclama, para que a gente possa fazer algo diferente, para que nós possamos auxiliar no processo de evolução, no processo de transição do planeta Terra. Todos nós que estamos encarnados neste momento no planeta Terra, temos uma responsabilidade imensa com esse processo de transição. Nós estamos nos momentos das últimas horas, né? Trabalhadores das últimas horas que têm um compromisso imenso nesse processo. Muitas vezes porque fizemos muita besteira lá atrás, mas não é isso que nós vamos focar, né? Vamos focar na possibilidade, na grandiosidade do bem que nós podemos fazer agora. Cada um de nós podemos fazer coisas maravilhosas. Cada um de nós, cada um de vocês que está assistindo aí agora, né? Eu mesmo posso fazer coisas maravilhosas, cada um de nós. Tá certo? Então vou contar aqui algumas historinhas, né, que nos chamam a atenção, e nesse processo a gente começa a entender e compreender, né, um pouco mais sobre o que é esse movimento, né, do óbolo da viúva, o que é esse movimento de doar, né, aquelas 2 moedas ali. O que é? Como é que eu vou doar 2 moedas? Ah, mas eu não tenho. Ah, eu não tenho nenhuma moeda. Na realidade, todos nós temos as 2 moedas, ok? A moeda do campo material, porque nós estamos no campo material, nós estamos utilizando um corpo físico, esse corpo material. O pensamento que eu emano, todo pensamento que eu mando para o universo, ele cria plasticidade no campo mental, ok? E ele impacta de alguma maneira o campo emocional da Terra. Então, a partir do momento que eu penso, eu já estou fazendo alguma alteração no campo mental da Terra, ou seja, eu tenho condição material, beleza? Eu poderia estar em um corpo em que eu não tivesse movimento nenhum dos membros, em que eu não enxergasse, em que eu não falasse, mas o campo mental estaria produzindo. Então, o que eu emano de vibração para a atmosfera terrestre, eu estou cocriando alguma coisa nesse campo mental. E isso tem impacto direto, tá certo? Na atmosfera da Terra. Então, se eu já tenho essa condição material a partir do pensamento, da própria ação, né? Porque o pensamento, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai descrever para a gente aqui, ó. Vou até pegar para vocês não acharem que ele fala assim, ah não, o Guto está inventando esses negócios, né? Tá, ele está falando um monte de coisa lá, mas da onde que ele está tirando isso? Né? Então eu vou ler para vocês aqui um pedacinho do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que ele fala assim, olha. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Deixa eu ver se é aqui. É isso mesmo, aqui, ó.
Aí ele fala assim, ó, que tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Né? Tudo no universo tem repercussão, pessoal. Tudo. O menor pensamento que eu tenho, a menor emoção que eu tenho, ela repercute no universo. A gente às vezes não acredita, né? Mas repercute. E aí ele diz assim, olha, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, a ideia determina a atitude e a palavra que vão comandar as ações que nós temos aqui no campo material. Tá certo? E aí, só para a gente refletir um pouquinho, né, uma questão que é muito importante, porque às vezes as pessoas elas acham que espíritos, né, que são espíritos maravilhosos que passaram um tempinho da reencarnação conosco, né, que já foram embora, por exemplo, o Chico Xavier, o Divaldo, que ainda permanece aqui no plano terrestre conosco, continua fazendo aquela obra maravilhosa dele. Às vezes as pessoas acham assim, não, para o Chico Xavier deve ter sido fácil, né? Chico Xavier já tinha o mentor espiritual dele, né? Então para ele era fácil fazer o bem, para ele era fácil ficar até 3, 4 horas da manhã numa reunião, atendendo, psicografando cartas, né? Atendendo as mães, atendendo todas as pessoas que iam lá em Uberaba ou aqui em Pedro Leopoldo, né? Às vezes a gente acaba acreditando que é assim, né? Mas em algumas passagens, né, que nos são contadas sobre a vida de Chico, né? Em uma delas tem uma passagem interessante para a gente poder perceber que até mesmo o Chico, lógico que no momento ainda da vida dele que ele ainda não estava tão vamos dizer assim, é até complicado a gente falar, né? Porque as pessoas às vezes interpretam de uma maneira inadequada. Vou contar a passagem para a gente poder entender, né? Conta-se que Chico estava deslocando para a Fazenda Modelo, onde ele trabalhava na cidade de Pedro Leopoldo, para poder fazer as suas atividades laborais, quando uma senhora o chamou. Ele estava passando na estrada assim, e a senhora chamou ele, Chico, faz favor. E ele estava atrasado para o serviço, e muito responsável, né, não querendo chegar atrasado, ele falou assim, depois eu volto, e ele vai passando pela casa. E aí Emmanuel aparece para ele. Emmanuel aparece para ele e fala para ele, Chico, é melhor que você volte para lá, é melhor que você atenda aquela senhora. Né? Então Chico toma um susto, né, com Emmanuel falando isso com ele, e ele retorna, né, perdeu alguns minutinhos ali, conversou com aquela senhora, atendeu ela na necessidade dela ali, não era algo demais, e aí ele sai da casa. Quando ele sai da casa e começa a caminhar rapidamente para não perder o horário, né? Já tinha perdido alguns minutos, o Emmanuel aparece novamente para ele e fala para ele, Chico, olhe para trás e perceba a postura daquela senhora que você acabou de atender. E aí ele olha para trás e vê aquela senhora, né, na beira da janela, dando tchau para ele, falando, vai com Deus, Chico, vai com Deus. E do que ela falava, vai com Deus, da emanação mental que ela emitia, né, e Chico conseguia perceber isso, ele vê, né, uma chama de luz e de amorosidade saindo de dentro dela, né, indo em direção a ele, tá certo? E contagiando ele, e não só a ele, mas como todo o ambiente. E Emmanuel fala para ele assim, olha, Chico, perceba nessa atitude sua que ainda bem que você voltou e atendeu. Porque você imagina se ela tivesse ali, ao invés de você ter ela atendido, né, ter ido embora, e ela estivesse dizendo, vá para o inferno, ou falando alguma coisa nesse sentido, né? Qual seria a emanação mental daquela pessoa, e qual o tipo de vibração ele estaria recebendo naquele momento. Então é essa questão que nós temos que perceber. É uma questão extremamente importante, né? E algo que é extremamente importante nós entendermos, que todos nós estamos nesse processo de evolução. Todos nós estamos subindo cada dia, né, 1 milímetro que seja, 10 centímetros, 1 degrau, né? Cada qual aqui sabe o quanto que está conseguindo superar a cada dia, né? Dentro desses processos da reencarnação, né? Nas lidas diárias que nós temos, no trabalho, na família, né? Nos ambientes em que nós temos contato com outras pessoas, cada um de nós aqui sabe o que está conseguindo fazer para poder melhorar. Né? Será que essa pandemia me levou a um processo de estresse com a minha família ou me levou para um momento de maior harmonia? Será que esse processo de home office me levou a um processo de desentendimento com meus amigos no trabalho ou se foi um momento de maior harmonia com essas pessoas? Não é mesmo? Então é questão para a gente poder pensar
e refletir como é que isso está impactando na nossa vida e perceber que nós podemos sim melhorar. Pode ser que algumas pessoas digam que, não, foi pior, né? A situação está um pouco complicada, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, as pessoas que eu converso principalmente, né, a maioria delas está tendo um processo de melhora nos relacionamentos, ok? Então é algo que a gente tem que levar em consideração, né? Apesar de às vezes algumas notícias, né, que quando a gente vai pesquisar a notícia, ela nem é a notícia da forma adequada, tá certo? Falando que aumentou o número de divórcios e tudo mais, é melhor a gente pesquisar direitinho, tá? Para não cair em fake news aí. E às vezes a notícia ela é colocada de uma maneira proposital para criar até uma desarmonia em nossa própria consciência, tá bom? E aí, né, continuando ainda, né, trazendo aqui mais algumas questões, né, da vida prática, mais uma situação de vivência, né, dessa questão da caridade, desse movimento de amor e de doação, né? Um amigo meu da Casa Girassol, um grande amigo, um dia ele me contou uma história que eu fiquei assim, muito feliz de ouvi-la, foi emocionante, né? Em um dos estudos que a gente trouxe, a gente estava falando sobre a questão do abraço, né? Dessa energia que a gente traz dentro de nós, o nosso coração, né? Nessa região, né, do chakra cardíaco, né? A gente tem a glândula timo aqui, que é uma glândula especial do nosso corpo, né? Que a ciência materialista não consegue compreender muito bem. E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre a questão do abraço, como é que a gente tem essa possibilidade, não é mesmo? Eu não tenho condição material de doar nada, então dá um abraço na pessoa. Não é? Talvez aquele abraço que você dê naquela pessoa vai transformar a vida dela. São inúmeros casos em que a gente tem passagem de Chico, né, abraçando a pessoa, e Bezerra de Menezes dá um abraço na pessoa, e somente aquele abraço, e aí é aquela questão, como é que a gente tem uma visão enviesada, né? Como é que a gente ainda está fechado, muito travado na questão do materialismo, de não entender a potência que nós temos de amorosidade dentro de nós, a potência que nós temos de amor dentro da nossa consciência, no nosso campo mental, no nosso campo vibracional. Como é que a gente pode realmente modificar a vida de uma pessoa, modificar o ambiente onde nós estamos vivenciando, não é? Com essa potência de amor que tem dentro de nós. E aí, esse amigo meu, ele contou que ele tinha, no processo de trabalho dele, ele tinha algumas reuniões que ele fazia com um grupo de empresários para poder tratar todos os meses ali de questões relacionadas aos contratos das empresas, né? E aí ele narrou que todas as vezes as reuniões eram muito tensas, né? Geralmente tinham discussões, né? Ficavam às vezes a questão um pouco mais acalorada. Então ele falou que aquela situação era rotineira nas reuniões, que eram mensais essas reuniões. E que aí, um belo dia, né, depois que a gente falou sobre isso, né, ele pensou, refletiu um pouco sobre isso, na primeira reunião que ele participou com essas pessoas, né, e que ele chegou lá e ele já sentiu aquele clima tenso, ele já viu assim, Ultimate Fight, né, a reunião. Ele falou assim, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Né? Então, olha só como o óbolo da viúva, como é que esse movimento, né, das duas moedas, é o movimento material e o movimento sentimental. E é o movimento do nosso coração, o nosso movimento de coragem, inclusive. Porque, pessoal, vou falar para vocês, muitas vezes, dependendo do ambiente que a gente está, a gente levantar e dar um abraço em alguém é algo que a gente nem imagina em fazê-lo. Tá certo? Principalmente no ambiente profissional. Não é mesmo? A gente pode refletir um pouco sobre isso. E aí, ele teve a coragem, não é? A amorosidade para fazer isso. Ele se levantou e falou com as pessoas que estavam lá da diretoria das empresas, falou assim, eu posso dar um abraço em vocês? E aí, ele foi e abraçou cada um. Vocês me perdoem que eu fico até emocionado de lembrar dessa história, né? Porque o campo emocional dela permanece no ambiente. E aí ele abraça essas pessoas e eles têm a melhor reunião que eles já tiveram, né? Em harmonia, uma reunião tranquila. E ele falou que as outras reuniões sempre eram iniciadas, né, com esse ritual do abraço, tá certo? Com esse movimento de amorosidade, esse movimento de doação de si mesmo. Porque às vezes nesse movimento de abraçar alguém, pessoal, às vezes a gente está com um campo emocional assim, supimpa, lá em cima. E a pessoa às vezes está lá embaixo, né? Tá embaixo ainda um pouquinho. Aí quando a gente abraça, a gente consegue fazer aqui, igual a pilha, né? A pilha,
quando uma pilha carregada, né, ela entra em contato com outra, ela consegue o quê? Ela troca energia, ela doa energia, não é isso? Ela desce um pouco a energia dela e a outra sobe. Então, né, nós podemos fazer isso. E principalmente, estando em contato direto com Deus, vocês podem ter certeza que a energia de vocês vai permanecer aqui. Ó. Vocês vão encontrar com o outro, a energia do outro vai subir e a gente vai permanecer aqui. Porque Deus é doação infinita de energia. Deus é a amorosidade constante, não é mesmo? É a potência total do universo de amor. Então, se a gente consegue ficar ligado com ele direto, né, banda larga, muito mais de 100 mega, de 200 mega de doação de amor o tempo inteiro. Ok? É algo que a gente tem que pensar. Só um minutinho, eu vou tomar um golinho de água aqui, tá, pessoal? E aí, continuando ainda com Emmanuel, ainda no livro Justiça Divina, já no capítulo 8, ele também fala algumas questões que são muito importantes aqui e que nos levam a refletir também em relação a essa passagem, né, do óbolo da viúva. E são exemplos, né, de possibilidades que nós temos de ajudar as pessoas sem nenhuma condição material para isso. Tá certo? Ele fala assim, olha. Quanto possível, movimenta as próprias mãos. Eu vou ler a passagem toda aqui, porque na verdade ele faz uma análise, tá? Ele sempre vai fazendo um contraponto a uma primeira afirmativa que ele faz. Ele fala assim, olha. Compras agasalho para os que sofrem o desabrigo. Mas, quanto possível, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa, destinada aos que tremem de frio. Então, a gente pode, logicamente, fazer a doação de bens materiais, é claro, o tempo inteiro. Agora, ele chama a nossa atenção porque quando a gente faz alguma coisa, a gente está colocando o nosso campo emocional ali impregnado. Né? Então essa é a questão, é o óbolo da viúva, é o emocional impregnado naquela doação, é a amorosidade impregnada nessa doação. Eu tenho certeza, né, que cada um de vocês aí, cada um de nós, quando faz uma doação, não é, vou lá no guarda-roupa hoje, não, eu vou para a casa espírita, ou eu vou para algum local onde eu possa encontrar uma pessoa que esteja com frio, ou eu vou não vai passou o pessoal da campanha do quilo aqui e pediu o alimento. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando pega aquele alimento, pega aquela roupa, pega aquele utensílio que vai ser doado, impregna aquilo de amor. Eu tenho certeza disso, não é? Porque nós já estamos fazendo esse movimento no sentido de falar assim, poxa, não, peraí, não não, isso aqui eu vou jogar fora, então eu vou doar. Não é esse o movimento, não é? Então perdeu a validade, então, quem faz assim? Lógico que não. Igual a gente falou anteriormente, estamos construindo, não é, a cada dia essa percepção de que essa doação com amorosidade, ela é muito mais profunda. Essa doação com amorosidade é a doação que o Cristo espera de nós. Mas ele espera de nós, não é, que nós façamos esse movimento. E ele sabe que nós ainda estamos em um processo de evolução, estamos pensando ainda, né? Como nós estamos agindo, estamos refletindo sobre isso, né? Osânzela, você pediu para repetir alguma coisa, pode falar o que é, tá? Que aí eu vou repetir aqui. Então, né, quando a gente faz essa análise, essa reflexão, a gente fala assim, eu não sei o se eu estou impregnando de amor ou não estou. Então, se a gente até hoje não pensou sobre isso, não é? Se eu estou impregnando de amor ou não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a partir de hoje, todas as vezes que eu for doar alguma coisa, todas as vezes que eu for fazer um movimento de caridade, eu vou pegar primeiro aquele objeto e vou falar assim, nossa, eu desejo, né, todo o amor do fundo do meu coração. Né? Eu vou doar esse livro aqui, então, olha, eu vou dar um abraço nele, falar assim, vai impregnado com o meu amor, e a gente doa, né? E faz esse movimento de uma forma mais amorosa ainda. Tá certo? Um detalhe, não estou criando rituais não, tá, pessoal? Eu estou só falando uma coisa que é no concreto, né? Que como a gente trabalha muito com a educação de criança, né? As crianças gostam muito do material concreto para poder aprender. E às vezes a gente ainda está precisando, né, de fazer no concreto. Então, vamos fazer isso, né? Fazer esse movimento de pegar as coisas e impregnar com esse amor para que a gente possa, nesses processos de ajuda, de processo de doação, de caridade, colocar um pouco mais de nós. Ok?
E aqui, mais uma fala do Emmanuel aqui, ó. Ele diz assim, ó, ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida quando as provações junto dele não te gratifiquem o anseio de reconforto. Né? Então, o Emmanuel chama a atenção nossa aqui porque é o seguinte, escutar as pessoas em momentos em que tá tranquilo para a gente, às vezes é fácil. Né? Ajudar as pessoas no momento em que nós estamos super tranquilos, às vezes é muito fácil. Mas vamos nos esforçar também, né, para que no momento em que nós mesmos estivermos, não, eu estou um pouco cansado, eu estou um pouco sem energia, né? A gente às vezes tem mania de falar isso, mas vamos pensar um pouquinho, né? Porque às vezes a outra pessoa está precisando mais do que nós. A outra pessoa está numa situação de miséria, né? E miséria no sentido de falta, de carência, muito maior que a nossa. Então é a hora da gente pensar um pouco sobre isso, né? De falar assim, peraí, qual que é o movimento que eu vou fazer? Né? Será que eu vou, eu tenho dificuldade, então não vou ajudar? E aí que vai chegar um ponto crucial que a gente tem que pensar aqui, que é sobre a palavra sacrifício. Né? A palavra sacrifício, quando ela é traduzida para o português, as pessoas elas começam a colocar uma conotação inadequada na palavra sacrifício. Né? Porque a palavra sacrifício, na tradução literal dela, ela é de se tornar sagrado. Ok? O significado de sacrifício é tornar sagrado. Ou seja, quando eu vou fazer um sacrifício, é um ato que eu vou tornar sagrado. É um ato que eu quero tornar melhor ainda, que eu quero tornar santo. É essa a verdadeira conotação da ideia de sacrifício quando Jesus nos convida para isso. Ok? Não é um movimento de automutilação, não é um movimento de sofrimento, de se sabotar. Não é esse o convite de Jesus, pelo contrário. Jesus nos chama para a vida, Jesus nos chama para o amor, para a amorosidade, para a transformação, para o melhor. Ok? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente complica um pouco as coisas, né? Embola ali no meio de campo e acaba achando que nós estamos no planeta Terra. Não, aqui é um planeta de provas e expiações, então eu tenho que só ficar sofrendo, né? É provação, então eu tenho que ficar sofrendo, eu tenho que ficar triste. Pessoal, a gente tem que abrir mão disso, sabe? Abrir mão dessa forma de pensamento, porque na realidade nós sabemos que nós estamos no plano terrestre para poder evoluir, para poder vivenciar uma nova experiência e para podermos ser felizes dentro das condições que nos são apresentadas. Não é? É uma felicidade plena? Ela não é uma felicidade plena. Não é a felicidade plena. Ainda vamos alcançar essa felicidade plena, mas ela não é. Mas que ela pode ser um estado de felicidade a maior parte do tempo? Com certeza ela pode. Ok? Algumas pessoas, às vezes, não compreendem muito bem isso, né? Às vezes pegam algumas passagens em que trazem, às vezes, algumas noções, né, de sacrifício baseado em uma dor, em um movimento eu perdi até a palavra aqui agora, mas esses processos que não são os mais adequados, pelo contrário. Né? Então, vamos retomar aqui que nós estamos falando de alegria. Nós estamos falando do bem fazer com amorosidade, do bem que a gente pode fazer transformando a vida das pessoas e a nossa própria vida, do bem que a gente faz colocando algo mais de nosso coração. Muito além do material, né, nós colocamos o nosso espiritual, o nosso emocional, o nosso sentimental. É aquilo que a gente faz com o nosso coração. E trazendo para a nossa vida prática, né? Igual a gente contou a história aqui do nosso amigo que, através do abraço, ele conseguiu modificar o ambiente de uma reunião que sempre era uma reunião complicada. Cada um de nós pode fazer isso. Cada um de vocês que está aí escutando agora pode fazer isso. Né? Quando você tiver, tá em casa, né? Tá todo mundo preso em casa, então, na hora que acabar a reunião aqui, levanta, vai lá dar um abraço nas pessoas que estão aí. Né? Um abraço descomprometido. Né? Se você não tem esse hábito, às vezes se você tem o hábito, a pessoa vai receber o abraço ali e não vai achar estranho. Não é? Porque tem pessoas que já têm o costume de se abraçar. Mas as pessoas que não têm esse costume, elas, no primeiro momento, elas acham estranho.
Inclusive, peça autorização, né, para abraçar a pessoa, pergunte se ela quer receber o abraço, né, e observem principalmente, porque vocês quando a gente observa, a gente verifica que tem pessoas que, inclusive, elas não conseguem nem receber o abraço ainda. Né? E a gente tem que respeitar essas pessoas e lentamente a gente vai caminhando no sentido de, através desse movimento de amorosidade, nesse movimento de doação, de uma parcela de nós de amorosidade, a gente vai contagiando o coração dessa pessoa também com amorosidade, de forma que ela vá também, daqui a pouco, ela vai entendendo isso também, ela vai internalizando esse processo, e aí ela vai conseguir também abraçar as pessoas, receber o abraço de braços abertos realmente, tá certo? São movimentos que nós podemos fazer em cada momento da nossa vida. Não é? Então, na nossa vida profissional, poxa, eu estou trabalhando. Não é? As pessoas que estão trabalhando, por exemplo, eu particularmente, eu estou trabalhando, porque eu trabalho na área de segurança e a área de segurança ela não pode parar. Não é? Então, quando eu trabalho, eu emprego, além de todo o profissional, né, de todo o conhecimento que eu busquei no campo material, no campo intelectual, né? Todo esse conhecimento que eu preciso para a minha profissão, esse é o material que eu posso doar, né? Que eu tenho, na verdade, obrigação de doar. Essa é a questão, né? Eu recebo para isso, eu não estou nem doando, eu recebo para isso, então esse é o material que eu tenho que devolver para a sociedade que me paga, tá certo? Mas, logicamente, que a gente, além do conhecimento que a própria estrutura te dá, você busca outros conhecimentos. Então, esse é o material que você está doando também. Não é mesmo? Ok. Mas, nesse movimento que eu faço, eu posso doar algo mais? Eu posso fazer algo mais? Com certeza. Não é? Quando eu atendo a pessoa com um sorriso, quando eu atendo a pessoa com amorosidade, isso muda a vida das pessoas. Isso é fantástico, pessoal. Isso é fantástico. Tá? Isso aí eu tenho certeza, né, que a maioria de vocês vai ter esse exemplo na vida de vocês. Né, de situações em que vocês atenderam as pessoas de uma forma amorosa e aquilo repercutiu, às vezes, de alguma maneira na sua vida posteriormente, que você nem imaginava. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui que foi interessante, que aconteceu comigo há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. Né? Eu trabalhava em Belo Horizonte. E então Belo Horizonte é uma metrópole, né? Então, assim, são milhões de habitantes, a gente não tem nem condição de conhecer as pessoas como numa cidade pequena. Numa cidade pequena, às vezes, a gente até consegue, né, tratar as pessoas bem por conta do parentesco, por conta de conhecer as pessoas, daquele convívio ali no cotidiano. Mas em Belo Horizonte, né, a gente acaba tratando as pessoas, não é, de acordo com o nosso coração, porque, né, é o que vai falar de nós. É o que a gente quer colocar para fora. E aí, eu tive a oportunidade, eu estava transitando numa via, e aí havia acontecido um acidente de trânsito, e eu parei para poder ajudar as pessoas. As pessoas, um acidente simples, né? Mas as pessoas precisavam de uma orientação, porque elas não sabiam o que faria naquele momento. Né? Havia sido só danos materiais, e eu as orientei, né, que elas deveriam fazer um registro e tudo mais. E havia uma senhora e eu a tratei com a educação e a amorosidade que eu trato as pessoas, né? Que eu estou cultivando dentro de mim, que eu tento tratar todas as pessoas. Às vezes tem momentos que a gente não consegue, infelizmente. Às vezes tem momentos que a gente está um pouco mais angustiado, que a gente está um pouco nervoso. Então acaba que a gente não consegue tratar com essa amorosidade que a gente deseja, né? Mas eu tenho uma felicidade de poder, a maior parte das vezes, quando eu estou, né, tratando alguém no meu ambiente de trabalho, poder ajudar as pessoas e tratá-las com amorosidade. E aí, atendi essa pessoa e fui embora. Né? Fui embora, tranquilo, sem problemas. Passados mais de 30 dias, eu encontro com outro amigo meu, policial, e ele me chama e fala assim, Mendes, você atendeu outro dia a minha tia, né, na avenida tal, ela tinha sofrido um acidente de trânsito e ela falou que nunca tinha sido tão bem tratada assim, né, por um agente de segurança pública, né, e tudo mais. Ela pediu para agradecer a você, né, se eu conhecesse você, pediu para agradecer. Então, assim, é algo que a gente, né, o nosso coração se enche de alegria, porque percebam que é esse bem que a gente faz e ele vai repercutir lá na frente.
né? Ele repercute imediatamente, na verdade. Porque quando eu atendi aquelas pessoas daquela maneira, aquilo repercutiu na vida delas, né? Delas terem sido bem tratadas, delas terem sido orientadas da maneira adequada. Isso vai acontecer em cada uma das profissões que nós temos na nossa vida. E nós não ficamos tão felizes quando a gente chega no consultório médico, né, e a gente é atendido no horário que foi marcado, né, e aí a gente é recebido com amorosidade, né, a pessoa escuta o que a gente tem para dizer, a pessoa anota às vezes alguma coisa ali e te orienta de uma maneira adequada. Né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né, por mesmo que a gente esteja utilizando às vezes uma roupa não tão adequada a um ambiente, né, entre aspas, né, porque isso aí é um condicionamento social, tá, pessoal? Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas às vezes a gente chega, né? Eu tinha mania de fazer isso, eu ia comprar um tênis, então eu já ia de chinelo, todo rasgado, para poder pegar o chinelo, jogar fora e calçar o tênis. E muitas vezes você chega na loja, né? E vamos falar das coisas boas, né? Então, você chega lá na loja e a pessoa te atende muito bem, não é? A pessoa olha para você e fala, pois não, o que você deseja? Ah, não, o que você quer ver? E aí desce lá 10 caixas de calçado para você experimentar, né? Com carinho, com tranquilidade, né? Então, isso é tão gostoso, não é? E é isso aí, esse é o óbolo da viúva. É isso, esse é o profissional, essa é a pessoa que está fazendo algo mais, né, e está fazendo além do que ela tem que fazer no campo do profissional dela, daquele campo material que já é função dela. Ela está fazendo com tanta amorosidade que ela já está dando o quê? A segunda moeda. Né? Que é exatamente essa moeda que Jesus espera de nós, né? Esse movimento que Jesus espera de nós, de fazermos algo mais, de colocarmos exatamente esse campo sentimental, esse campo emocional, de tal forma que vai chegar um momento da nossa vida que isso vai estar impregnado em nós, pessoal, de uma maneira assim que a gente não consegue nem compreender, ok? A gente não consegue entender ainda essa condição, que é uma condição que, por exemplo, Chico Xavier alcançou, né? De tanta amorosidade que as pessoas chegarem perto dele e sentirem essa vibração. Né? É a mesma condição de Jesus, quando na passagem da mulher hemorroída, ela simplesmente toca nas vestes dele e consegue ali, né, uma virtude, né, como tem lá na passagem. Então, esse movimento, e isso é possível para nós também, nós desenvolvemos um campo de amorosidade tão grandioso, né, e tão maravilhoso, que as pessoas, quando estiverem conosco, chegarem perto de nós, elas consigam sentir essa amorosidade, né, e consigam experimentar um pouco dessa amorosidade, né, e possam, né, vivenciar essa experiência de maneira que elas possam também, daqui a um tempo, também reverberar dessa maneira, né, vibrar dessa maneira, né, de amor, de paz, de tranquilidade e de tudo o que nós podemos construir na nossa reencarnação. Então, cada um de nós aqui, né, que está escutando aí agora, pode e deve fazer, tá certo? Deve fazer o melhor. Nós vamos continuar fazendo o bem que está dentro do nosso alcance, no campo material. Nós vamos fazer outros tipos de bem e vamos impregnar todo o bem que nós fazemos com esse amor que o Cristo espera de nós, que é o mesmo amor que ele teve para conosco, que ele tem para conosco, né? Afinal de contas, o Cristo vive conosco, o Cristo está em nós, o amor dele está em nós, tá certo? O planeta Terra é impregnado com o amor do Cristo. Basta que nós tenhamos realmente, não é, a abertura necessária para que a gente possa receber esse amor, vivenciar esse amor na nossa experiência. Quando a gente realmente consegue levar o padrão mental, elevar o padrão mental até essa condição de receber essa amorosidade, a gente consegue compreender essa dimensão. E aí a gente consegue entender, inclusive, porque algumas pessoas conseguem sim viver num estado relativo de felicidade, viver num estado relativo de alegria. Né? Porque enquanto a gente fica vibrando aqui embaixo, achando, é sofrimento, a gente fica vibrando aqui embaixo e acaba aprisionado nessa ideia, ok? Nessa forma de pensamento que não é a mais adequada. Jesus nos convida para vir aqui em cima. Jesus nos convida para vibrar o mais alto possível. Né? Ele fala para nós o tempo inteiro do amor, ele vivencia o amor, ele é a experiência do amor na nossa vida. Ok? Então, que cada um de nós, né, possa tentar vivenciar cada vez mais essa experiência. Né? Então, vou deixar um para casa aí, já que está todo mundo preso em casa, né? Vou deixar um para casa.
se vocês quiserem, logicamente, tá, pessoal? Na hora que a gente acabar essa live, vamos pegar aí no Instagram, ou no WhatsApp e tudo mais, vamos passar a mão assim, vamos passar a mão, tá? E a gente vai achar aquelas pessoas que estão lá para trás, que às vezes a gente nem está conversando, né? E aí a gente vai pegar e vai mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntar como é que ela tá, perguntar se está tudo bem, se está em paz, não é? Vamos chamar a atenção de pessoas que às vezes a gente não está conversando, para que de repente, né? E aí aquele negócio, vamos mandar o melhor da nossa vibração, o melhor da nossa amorosidade. Então, né, para a gente ir finalizando, então esse exercício aí que a gente convida, né? As pessoas que puderem fazer, que tiverem a vontade, sentir realmente no coração, não é? Que tiver essa vontade aí, ó, vai lá no Facebook às vezes, não é? Nas outras redes sociais que nós temos, faça essa experiência aí, não é? Mande essa mensagem para essa pessoa, que às vezes a gente não conversa há muito tempo, manda uma frase de alegria, não é? Manda um pensamento de alegria, um vídeo de alegria, alguma coisa. E aí seria interessante mesmo mandar uma própria mensagem, né? Mandar uma mensagem de áudio falando com a sua voz, impregnada de alegria, impregnada de amorosidade, que eu tenho certeza que isso vai tocar o coração dessa pessoa de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza disso, tá? Porque eu já fiz essa experiência, já recebi essa experiência também, é muito bom. Pessoas que às vezes a gente não tem contato há muito tempo, e aí a pessoa manda uma mensagem, ou a gente consegue mandar uma mensagem, isso é muito legal, tá bem? Vamos fazer essa experiência aí de trocar um pouquinho de amor por aí. E então, né, para a gente poder encerrar esse estudo, eu agradeço muito a cada um de vocês, né, que está assistindo aí, assistindo ao vivo, né, as pessoas que vão assistir posteriormente também, tá certo? A gente agradece muito do coração essa oportunidade da gente poder falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, porque quando a gente fala do Evangelho de Jesus, a gente estuda um pouco mais, né? E a gente consegue chegar, às vezes, em conotações que às vezes a gente nem estava percebendo, né? De situações que a gente vivencia, que a gente não estava nem percebendo, às vezes. E aí, quando a gente estuda, a gente consegue trazer mais para dentro do nosso coração e consegue empregar ainda mais na nossa vida. Consegue pensar um pouco mais, peraí, como que eu devo fazer, como eu devo agir, para que eu possa impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Tá certo? Agradeço muito essa oportunidade. Então vamos fazer uma prece, né, para poder finalizar esse momento aí, para que todos nós possamos continuar aí no pensamento aí, refletindo sobre essa passagem do óbolo da viúva, ok? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, neste momento que encerramos esta live, esta reunião na Casa Girassol, envolvida em tantos corações, agradecemos, Mestre, por esta oportunidade bendita e pedimos do fundo do nosso coração que não nos falte a oportunidade de trabalho em Tua seara de amor. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita gratidão, ok? Em breve nós nos encontraremos novamente. Beijo no coração de todo mundo aí.